Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui na 15ª questão que ele pede assim: verifique que a derivada de L de módulo de x é igual a 1 sobre x para tudo x diferente de zero, né? Aí ele dá uma dica aqui, ó. Dica: use a definição de módulo e separe os casos. A definição de módulo é o seguinte: ó. Quando você tem um módulo de x aqui, você pode ocorrer em dois casos. Deixa eu escrever aqui. Você pode ter esses dois casos aqui. Você pode ter x para o quê? X maior ou igual a zero, né? E você pode ter menos x se o x for menor do que zero, tá bom? Essa é a definição do módulo. Isso daqui é igual a isso daqui. Só que o igual aqui a gente não vai utilizar. Por quê? Porque não existe logaritmo de zero, tá? Por isso que ele coloca essa restrição aqui, ó. É devido a isso, viu? Outra coisinha que a gente vai precisar nisso daqui é o seguinte. Quando a gente tem limite de t tendendo a zero de 1 mais t, se eu não me engano, elevado a t sobre 2, isso daqui é igual ao número de Euler, tá? Que é o E, tá bom? Essa informação aqui a gente tem que ter. E nessa questão aqui dos casos, né? Então a gente vai ter dois casos. A gente vai ter um caso onde o x é maior do que zero e a gente vai ter um caso onde o x é menor do que zero, tá? Vamos começar aqui com x maior do que zero. Neste caso aqui a gente vai ter que utilizar a definição lá de derivada, né? Limite de h de zero, tendendo a zero, a nossa f de x mais h menos a nossa f de x, isso tudo sobre h. Só que quem é a nossa f de x, né? Nossa f de x é o logaritmo. Então a gente tem logaritmo, o h tendendo a zero, logaritmo natural de, de x mais h, menos o logaritmo natural de x. Isso daqui sobre h. A gente tem que lembrar também de uma propriedade dos logaritmos. Quando a gente tem uma subtração, a gente pega o valor aqui do x mais h e divide pelo x, tá? A parcela daqui sobre essa parcela aqui. Então a gente tem limite de h tendendo a zero, de logaritmo natural de, nós temos o x mais h dividido pelo x, tá? Isso daqui sobre h, tá? Pronto, aí dando continuidade aqui, ó, nós temos limite de h tendendo a zero, de logaritmo natural de, colocando o x debaixo do outro x, a gente vai ter 1 mais h sobre x, tá bom? A gente tem esse resultado aqui, sobre h. Outra coisa que a gente tem que entender aqui agora é o seguinte: eu vou chamar o h de t, tá? Vocês podem procurar o canal de Toda Matemática, eu vou até depois colocar lá no nosso, na nossa Classroom, né? Lá do coisa, eu vou colocar lá uma postagem no mural lá, para um link onde o cara explica exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Só que ele explica somente o logaritmo natural de x, ele não tem esse problema com módulo. É o canal Toda Matemática, ele vai explicar bem direitinho lá para vocês, tá bom? Aí o que nós temos aqui, né? Eu vou chamar o h sobre x, eu vou chamar ele de t, tá? Então, neste caso, o nosso h, ele pode ser x vezes o t, tá bom? Vou colocar essa observação aqui. Aí dando continuidade aqui, o que eu vou ter? Eu tenho um negócio dos limites que é o seguinte: eu posso fazer um limite, eu vou substituir o h, né, pelo, pelo x vezes t, tipo assim, quando o h tende a zero, o t tende para onde? Né? O t também tende para zero, tá bom? Então nesse caso aqui, o t tende para zero. É um negócio lá de limite, se vocês não esqueceram, é o seguinte: quando eu vou trocar aqui, né, essa variável aqui que está tendendo, eu vou fazer uma troca de variável, eu preciso entender para onde é que está tendendo aquela minha variável quando eu faço essa troca. Tipo, o h está tendendo a zero, então ele vai ser zero aqui, né, digamos assim, vai ser, de forma bem informal, ele vai ser zero dividido por x,
Então, zero dividido por alguma coisa dá zero. Então, o nosso t ele tende a zero, tá bom? Basicamente é isso, tá? De forma leiga, tá? Aí, o t vai tender a zero. E aqui nós vamos ter o logaritmo natural de 1 mais t. Isso daqui sobre x vezes o t, tá bom? X vezes o t. Aí agora, o que a gente vai fazer, né? A gente tem o limite em relação a t agora, t tendendo a zero, de limite, esse 1 sobre x vezes t, né? Nesse caso aqui, então a gente tem 1 vezes x vezes 1 sobre t, vezes o logaritmo natural de 1 mais t. Neste caso aqui, eu vou ter que dar continuidade aqui no processo, a gente vai ter limite, né? A gente continua com limite de t tendendo a zero, aí 1 sobre x a gente permanece, e a gente volta a outra propriedade dos logaritmos, é que quando você tem um número multiplicando o logaritmo, esse número ele se torna a potência. Então aqui nós vamos ter logaritmo de 1 mais t elevado a t a 1 sobre t, tá bom? 1 sobre t. Então aqui, pessoal, eu acabei de cometer um erro, que neste caso aqui, ó, não é t sobre 2, tá? Na verdade é 1 sobre t, tá bom? Aí é que é o número de Euler. Deixa eu ver só se eu não me confundi. Realmente é. Pronto, 1 sobre t, né? Então isso daqui é o número de Euler. Só que se eu colocar o número de Euler aqui, não vai ter basicamente nada, né? Digamos assim, deixa eu ver aqui. Não, sim. Não, agora sim, ok. Pronto. Aí, isso daqui tá me dando uma dica do que eu vou usar a constante de Euler, né? Então aqui eu vou ter limite, aí isso daqui é uma constante, né? Porque eu estou relacionando o t, e aqui é 1 sobre x, então ele cai fora. Então ele vem para cá, 1 vezes x do limite de t tendendo a zero, do logaritmo natural de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Neste caso aqui, o que vai acontecer, né? A gente vai ter que é 1 sobre x vezes, como o logaritmo natural é uma função contínua, eu posso pegar esse limite e jogar para dentro. Então eu vou ter logaritmo natural de limite de t tendendo a zero, dessa daqui, ó, 1 mais t elevado a 1 sobre t, tá bom? Esse valor aqui, ó, esse limite aqui é exatamente o número de Euler. Então você vai ter 1 sobre x vezes ln de e. E nós sabemos que o ln de e é basicamente isso, 1 sobre x vezes o logaritmo de e na base e, né? Por causa que o log de n é justamente esse log na base e. Então isso daqui fica 1 sobre x vezes 1, que dá igual a 1 sobre x. Então a gente provou o primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso, quando x menor do que zero. Quando x menor do que zero, a gente continua, né, com essa questão aqui do x mais h menos a f de x sobre h e o h tendendo a zero. A gente basicamente vai repetir todo o processo, tá? Mas só que a gente vai ter um cuidado. Como o x é menor que zero, o meu logaritmo ele não vai ser mais de x mais h. Tipo, ele vai ser menos o logaritmo de x mais h, tá bom? Por causa que eu estou considerando o que está dentro ali do logaritmo negativo, né? Por causa do módulo. Aí, menos a f de menos x, tá bom? Vou colocar assim, ó, pronto. Sobre o h, sendo que esse h está tendendo a zero. Aí, dando continuidade, eu vou ter propriedade dos logaritmos, aí h tendendo a zero. Propriedade dos logaritmos, eu tenho logaritmo de menos x mais h sobre menos x, né? Aí isso daqui sobre h. Isso daqui, novamente, nós temos limite de h tendendo a zero, aí logaritmo natural de
Menos com menos dá mais, né? Aqui na divisão, então eu vou ficar com x mais h sobre x. Isso daqui sobre h. Dando continuidade ao cálculo, análise, né, aqui. Limite de h tendendo a zero, de logaritmo natural de 1 mais h sobre x, sobre h. Vou chamar aqui o meu h, vou dizer que t é igual a h sobre x, e, por consequência o meu x vezes t será igual a h. Tá? Essas duas informações aqui que eu vou utilizar ali. Mais uma folha, né? E volto para cá, ó. Aí vamos ter o limite de, na hora que o h troca com t, né? O t é igual a h, quando o h tende a zero, o t também tende a zero. Então eu vou colocar aqui, ó, t tendendo a zero. De logaritmo natural de 1 mais t sobre x vezes t. Colocando aqui, ó, a gente tem multiplicando uma parte aqui embaixo, né, pelo logaritmo, a gente vai ter limite de t tendendo a zero de 1 sobre x vezes 1 sobre t vezes o logaritmo natural de 1 mais t. Como esta parte aqui não depende do t, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela para fora. Então fica 1 sobre x vezes o limite de t tendendo a zero de... E quando a gente tem essa parte aqui multiplicando um logaritmo, a gente pode escrever assim. Pela propriedade do logaritmo, a gente tem 1 mais t elevado a 1 sobre t, tá? Porque estava multiplicando, passa para dentro aqui, sendo expoente do logaritmando aqui. Aí temos isso daqui, aí depois nós temos 1 sobre x. Como a função ln é contínua, a gente joga o limite para dentro. Então vai ser o limite de t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Isso daqui, como a gente já viu, é o número de Euler. Então a gente fica com 1 sobre x vezes logaritmo de Euler. Isso daqui dá 1 sobre x vezes 1 igual a 1 sobre x. E desta forma a gente prova de novo que pelo módulo ele obedece a essa definição, tá? A essa igualdade aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a 15ª questão e eu espero vocês na 16ª, tá? Para a gente finalizar essa lista. E até mais, eu espero ter ajudado.